Monta uma carteirinha aí de 5 ações para dividendos, para quem tá nos assistindo. Me quebra a perna, né. Vamos lá, vamos lá. Me pegou no flagra. Prestem atenção, galera, montar uma carteirinha hipotética do momento atual, tá. Talvez você tá assistindo esse vídeo aí já daqui 2 anos, vai que esse vídeo bomba aí, fica 2 anos sendo assistido, né. Então preste atenção sobre o momento de mercado. Empresa de dividendo, normalmente eu quero coisas que são recorrentes. Sim. Porque eu não quero, por exemplo, imagina uma pessoa que está investindo em ações para poder viver de dividendos, e aí ela recebe R$ 5.000 de dividendos no mês, no outro ela recebe 1.000, no outro ela recebe 13, no outro ela recebe 2. Então eu não quero essa instabilidade. Se eu fosse montar uma carteira para viver de dividendos, eu queria uma estabilidade maior. Quais são os tipos de empresas que entregam rentabilidades, fluxos de caixas recorrentes, assim, com maior estabilidade? São empresas normalmente reguladas. No Brasil, são empresas reguladas. O que que é a regulação de empresas? A gente tem órgãos institucionais que falam assim: ó, eu faço um contrato com você durante 30 anos, eu vou te pagar isso pelo seu serviço. Quais são as empresas que se enquadram nisso? Empresa de saneamento. Saneamento é regulado. Então, por exemplo, Sanepar, ela tem um contrato de 30 anos para oferecer sistema de esgoto e água lá para Londrina e vai receber tanto, e isso não vai mudar, corrigido pelo IPCA. Já sabe o que vai receber. Você não tem medo do IPCA, ou seja, a empresa vai repassar o IPCA, o rendimento que ela tem, o ROI da Sanepar, não me lembro o ROI exato, Redonda, uma empresinha mas é uma redonda. empresa que cresce assim, ó, Acima de 10, com certeza. bem acima de 10. Mas olha pra você ver, você olha o gráfico dela, é bonitinho. O gráfico que tá batendo e é parecido assim com o Sanepar é a Porto Seguro, mas já tem mais instabilidade. A Sanepar é a mais estável que eu já vi por longos períodos de tempo. Receita sobe e o lucro líquido sobe também. Porque às vezes a receita sobe bastante, mas o lucro líquido não sobe porque aumenta custo. Sim. Sanepar é uma boa empresa, por exemplo, de exemplo para isso, porque ela é controlada. Então, empresas do setor regulado, apesar do Warren Buffett não gostar disso, tá? Porque o Warren Buffett é um cara que quer multiplicar capital. Sim. E aí a gente tem um viés que eu sempre falo pra galera, presta Nos atenção. Estados Unidos também é mais complicado, né, Não, porque os dividendos são muito tributários. É exatamente. diferente a gente pegar Não dá de pra lá pra comparar. é. Eu vejo muita gente falando assim: "Ah, mas o Warren Buffett não gosta de empresa regulada". Pois é, mas é o Warren Buffett, meu amigo, né. Ele tá ali com a Berkshire, que ele tem que entregar resultado em curto prazo pro cotista, que Exato. senão o cotista sai, vende a cota e tal, enfim. Ele não tá preocupado com isso. Agora aqui a gente tá criando uma carteira hipotética no Brasil, né, pra você receber dividendos. As empresas reguladas são boas nisso. Boa empresa regulada, né, não pode ser qualquer empresa regulada. Então, Sim. empresa de saneamento, hoje a gente tem Sabesp, Copasa e Sanepar. Sanepar deu uma subidona, né, mas mesmo assim eu ainda acredito que ela é melhor do que nesses preços do que a Copasa. Tô comprando? Não, porque tem outras empresas de maior oportunidade. Outra coisa que também tem que deixar claro, vamos montar uma carteirinha de 5 ações? Vamos, mas não é pra você pegar seus R$ 100, dividir em R$ 20 e comprar uma ação de cada. Você vai investir R$ 100 naquela que tá maior oportunidade, no outro mês você investe R$ 100 aqui, se tiver oportunidade, não tenha pressa pra montar a carteira. Sim. A carteira é com o tempo. Vai pagar caro por um ativo que você tá com pressa, né. Exatamente, não faz sentido. Segunda empresa que se enquadra, modelo de negócio que se enquadra nisso, são as empresas de energia em geral. As geradoras, as distribuidoras e as transmissoras. As transmissoras são filé mignon, porque é através de RAP, receita anual permitida. A ANEEL, inclusive, viu a necessidade de fazer melhorias nas linhas de transmissões. Estava lendo o relatório de Auren esses dias com os alunos, e aí a Auren ela perdeu em torno de 17, 18% da produção que ela poderia fazer, porque o sistema de transmissão não conseguiu transmitir. Então ela não pode produzir, que senão desperdiça. Então ela teve esse problema. A ANEEL tem que pagar isso como indenização. Pô, eu montei aqui um negócio, nós fizemos um contrato, eu tô aqui produzindo, pagando funcionário e tal, e aí, ó, tive um problema, né? E aí a ANEEL tem que restituir. Para resolver esse problema, a ANEEL tem que melhorar a linha de transmissão. Então tem muita gente que fala assim: "Ah, porque as linhas de transmissão vai chegar uma hora que vai acabar, não sei o quê, não tem linha de pô, tem muita melhoria para ser feito, mesmo em linhas de transmissão já construídas. Porque o sistema energético ele vai cada vez sendo mais demandado, né? Sim. Então a linha que foi construída para passar, exemplo, 100 kWh, pô, agora precisa de 200, então eu vou ter que fazer melhorias. Então as empresas de transmissão, na minha opinião, são as empresas assim que você nunca vai conseguir comprar Taesa, Transição Paulista e Alupar descontado. Você nunca vai conseguir. Por quê? Porque como são empresas muito previsíveis, através de RAP, ajustado pelo IPCA, contratos longos também, é muito fácil fazer valuation. Todo mundo faz valuation. Pô, tem que custar 35. Ela fica lá, 34,50, 35,50. Não Você vai vê que pagar barato. ela não varia. Você não vai conseguir pagar tão barato. Às vezes consegue, consegue, mas é muito raro. Você for esperar, você não vai conseguir montar posição. Inclusive a BlackRock, recentemente agora, se não me engano, foi dia 6, dia 5, não sei, agora recente mesmo, que ela comprou 5%, aumentou sua participação em Taesa,
5% agora ela tem a posição Taesa, porque ela acredita que a Taesa vai conseguir sim renovar os lotes de leilões, que todo mundo tem medo que vai vencer concessão em 2030, né? Todo mundo tem medo da BlackRock, falou, não, eu vou aumentar a posição, porque eu acredito que vai ter muita oportunidade. Agora em outubro vai acontecer um leilão pela ANEEL, muita necessidade de melhoria na linha de transmissão, então vai ter muitos projetos. Se eu não me engano, nesse próximo leilão vai ser 2.000 quilômetros de linha de transmissão que precisa ser construído. Então, dentre as geradoras, as distribuidoras e as transmissoras, nesse momento eu focaria nas transmissoras, para uma carteira de dividendos. Tá com a TIR ali, se eu não me engano, Transmissão Paulista 9,2, IPCA mais 9,2 e Taesa IPCA mais 9,8. E Eu a acredito. questão perdão, o Léo, que você tá falando, e a questão do tag along ser 0, Nossa, isso aí transmissão paulista, isso te me preocupa mostra, não? isso me mostra quanto é melhor a Taesa, né? Não que a Transmissão Paulista seja ruim, mas a gente tem um nível de convergência acima da Taesa. Então, se as duas estão com a mesma margem, por que que eu vou comprar Transmissão Paulista, que agora é Isae, né? Ao invés de Taesa, se Taesa tem tag along? É um preciosismo tag along, mas é um preciosismo que ele vai ser justificado quando acontecer alguma coisa ruim. Normalmente, quando a gente compra uma empresa, por exemplo, Transmissão Paulista, não acho uma empresa ruim, não. É uma empresa que tem as linhas de transmissões ali de São Paulo, pô, é muita coisa de dinheiro envolvida ali, não vai sair dali, ninguém vai conseguir pegar aquilo ali, ela vai renovar a concessão e tal, então acredito que é muito recorrente. Por que que não melhora o nível de governança da empresa, né? Não que vai dar alguma coisa errada e tal, mas e quando der? Se você só se arrepende de alguma coisa que você não se preparou, se você não tivesse preparado para isso. Então, qual que é o problema de exigir o tag along? Se a margem tá a mesma. Por isso que, na minha opinião, Thaís é melhor em termos de governança, em termos de, teoricamente, eu não vou nem falar crescimento, mas em termos de prospecção futura do que a Transição Paulista. E a Lupar é a mais carinha de todas ali, que fica mais jogada, né? Então, eu tenho uma posição relevante em Taesa também, se eu não me engano, é a terceira posição da carteira. É a empresa que paga dividendo o tempo todo, né? Não é aquela empresa que você vai ver valorizando 100, 200, 300%. Apesar de, no Brasil, sempre contrariar, né? Ela tinha 7 concessões em 2007, agora tem 48. Cresceu pra caramba. Se juntar os dividendos, é muita valorização, assim, muito próximo de Banco Itaú, que cresceu pra caramba. Então, Taesa é uma ótima empresa. Sanepar, Taesa, Sanepar. Banco tem que ter, né? Seguradora tem que ter. Banco, eu iria ali ou de Banco Brasil, hoje, no momento, hoje não tá atrativa, né? momento atual, né? Paga dividendos bons. Não sei como que vai estar quando vocês estiverem assistindo via. Vai que tá assistindo 2 anos, sempre faço isso, né? Porque os vídeos de quando eu falo pra esse teto envelhece muito mal, né? Muda muito aqui, o volatile é muito grande. Mas no momento atual, o Banco do Brasil, na minha opinião, tem uma margem sim de segurança, tá? Pra você investir, tá barato. Se você assistisse o canal aqui, o podcast, você teria visto o quanto estava mais atrativo aos R$ 18, né? Mas agora você não seguir, agora você segue aí, o negócio vai ver. Seguradora BB Seguridade, como a gente falou, modelo de negócio muito bom. Banco do Brasil recuperando. Pô, esses resultados de BB Seguridade é com o Banco do Brasil mal. Banco do Brasil recuperando, acredito que BB Seguridade vai subir mais. Ela renovou o guidance dela. Ela revisou. Do mesmo jeito que o Banco do Brasil revisou o guidance, ela revisou também. Só que eu esperava que ela ia revisar muito para baixo. Ela só revisou assim, ó, vamos ficar nessa aí. Então, não espero crescimento, Léo, mas não vamos cair. Então, tem mais estabilidade, é o caixa seguro da carteira. E falta uma de dividendos. Cara, eu colocaria uma de crescimento. Uma de crescimento só para dar uma pimentadinha na carteira. Empresas que têm modelos de negócio líderes de mercado, como a Klabin. Só que a Klabin não é tão boa pagadora, então vou tirar ela dessa lista. Mas poderia entrar. A gente tem Vulcabras. Vulcabras inclusive, está sendo uma das atrações do momento aí, né? Vulcabras é uma empresa que vende sapato. Vende tênis, sapato não, tênis de corrida, né? E ela desenvolveu o Corre, comprou Under Armour, comprou direitos, né? Comprou, esqueci o nome da outra marca. Mas enfim, tem 2 marcas com ela. Tem a Olímpicos, que é dela. Ela lançou o Corre 3, foi sucesso. Lançou o Corre 4, foi sucesso. Lançou o Corre 4 com placa de carbono, foi sucesso. Todo mundo comprando. Tem o problema de... Pô, É barata, né, a ela segunda tem, é barata. ela tem o Under Armour, que é o tênis mais top. Você pode escolher comprar o Under Armour com a qualidade top, ou o Olympus com a qualidade top também, porque o Olympus antes ela era meio assim, uma marca mais meia boca e tal. Só que hoje você consegue comprar o tênis com a placa de carbono, cara, R$ 600, R$ 800, R$ 1.200, enquanto o Under Armour é 3.000 e pouco. Então o pessoal foi muito por essa competitividade de preço, e isso vendeu a marca. Então agora, realmente, não é um tênis meia boca. Eles perceberam que é um tênis muito bom. Então temos 3 pontos aqui na Vulcabras que eu acho que é muito interessante, que tem perspectiva de crescimento. Além dela pagar bons dividendos, porque ela não sai da carteira de dividendos. Primeiro ponto, tem muito escolamento de preço na própria marca dela.
Então eu acredito que dá para ajustar muito o preço ainda. Ela vendeu 8,1 milhões de pares de sapato no último trimestre. Bastante. Absurdo. Se ela sobe o preço em R$ 100 por par, é muito dinheiro a mais. É muito dinheiro a mais. E ela não tem custo para subir isso, né? Ela não vai aumentar custo de distribuição. Força a marca. Ela já vai aumentar. Ela pode gastar com marketing, por exemplo. Mas ela já tem toda a linha de distribuição, já tem tudo. Outra coisa, olha que interessante. Ela é uma indústria. Indústrias são penalizadas. Normalmente, empresa de varejo ela tem um valuation mais alto. Porque não tem tanto custo. A empresa de indústria ela é mais penalizada. O que a Vulcabras fez? Ela falou assim: caramba, eu já tenho as linhas de distribuição. Se eu abrisse uma lojinha minha da Vulcabras e eu fosse quem produz e quem vende. E aí ela fez um teste, ela abriu o e-commerce. Vou vender aqui no e-commerce para testar, ver se a galera compra direto de mim, ou se ela vai ter que ir lá na Centauro, se ela quer experimentar o tênis e tal. Ela abriu o e-commerce e hoje o e-commerce é 3% da renda dela, tem tipo 2 anos. Ou seja, o e-commerce, otimizou, para quem vai vender, por exemplo, a Centauro, ela tem que entregar o par de sapato, por exemplo, a R$ 1.000. No e-commerce ela vende a 1.100, sem a margem. Então ela tá conseguindo isso, e ela é uma empresa que tem a tendência, ela pode, não necessariamente isso vai acontecer, mas ela pode se expandir mundialmente, porque ela tem marcas internacionais, né, então ela pode fazer hoje ela não tem, mas ela pode exportar tênis. Então se isso acontecesse, como que ela, né, imagina uma empresa dolarizada igual a WEG, como que seria essa precificação? Hoje, no preço teto dela, se eu não me engano, o último vídeo que eu gravei estava em 20, 22. Hoje ela tá 19, que ela pagou 1,20 de dividendo, né? DataX fez cair um pouquinho, mas é uma ótima empresa aí, na minha opinião. Tem muita gente que não gosta do modelo de negócio porque vende sapato. Inclusive, Varejo, né? e aí no caso, por exemplo, uma frase que ecoa muito nos ouvidos da galera é o Luiz Barsi falando da Itaúsa, né? Ah, eu tirei Itaúsa porque tem a empresa de chinelinho. E aí todo mundo agora, pô, toda empresa de chinelinho é ruim então. Mas não vê o ROI da Vulcabras, né? Pô, tá estourado o ROI da Vulcabras. O ROIC dela é 19. Então, mesmo em momentos de taxa Selic de 15, ela pega dinheiro emprestado e aciona 4% de IVE, que é o valor agregado ao acionista. Então, mesmo ela pegando muito caro o empréstimo, ela dá 4% para você, sim, o dinheiro nem é dela. Imagina o dinheiro do patrimônio líquido dela, né, que tá, se eu não me engano, um ROI de 28 também, 29, alguma coisa assim. Ou seja, é uma baita empresa, cara. Vulcabras. Então a gente Vulcabras. fechou em Sanepar, BB Seguridade, Taesa, Vulcabras e Banco do Brasil. Banco do Brasil. Agora, e se a gente fosse falar de ações de crescimento? Porque a galera agora tá com medo. O pessoal agora tá na defensiva ali, comprando energia elétrica, tal. O que você acha, Léo, que a gente tem de crescimento? Olha, se eu fosse focar agora, neste momento em que estamos, em alguma empresa de crescimento, porque eu sou o cara do fluxo de caixa, né, eu gosto muito de fluxo de caixa. Eu gosto muito de receber o dinheiro na minha mão, para conseguir decidir com esse dinheiro na minha mão onde eu vou aportar. Mesmo que eu decida aportar na mesma empresa que me pagou dividendo, mas isso me dá autonomia, me dá realmente, né, eu sou dono do meu dinheiro e tal, enfim. Então a empresa de crescimento eu abro mão disso, porque ela vai reinvestir nela mesma, é uma empresa que teoricamente vai ter um payout muito baixo, então eu preciso colocar isso na minha conta quando eu vou fazer valuation. Se eu não vou ter essa autoridade de escolher onde eu vou distribuir meu dividendo, eu vou ficar, entre aspas, preso naquele negócio, eu tenho que exigir um retorno maior. Se eu tenho que exigir um retorno maior, pelo menos expectativa, o modelo de negócio ou ele tem que estar com um ROI muito bom, tem que estar, nesse momento agora que a taxa Selic está muito alta, não pode ter muita dívida, então a dívida líquida sobre EBITDA tem que estar controlada. E eu preciso ter uma perspectiva de crescimento dessa carteira. Eu monto a carteira para não vender ativo, né, então eu não sou aquele cara que, vou comprar essa empresa agora porque eu planejo sair dela daqui a 1 ano. Não é isso que eu quero. Eu quero que a empresa que eu vou comprar agora de crescimento, eu fique com ela tanto tempo que ela se torne uma empresa de pagador de dividendos lá no futuro. Então, é o meu modelo de investimento. Então, as empresas hoje de crescimento que eu gosto de investir são empresas que ou já têm um pouquinho do DNA de pagar dividendos, ou tem esses indicadores muito bons para compensar o abrir mão dessa autonomia que eu tenho quando eu invisto em empresas pagadoras de dividendos. Então, exemplo, WEG é uma ótima pagadora de dividendos e é uma ótima empresa de crescimento. É uma empresa de crescimento provavelmente que eu investiria, principalmente abaixo dos R$ 40 começa a abrir margem dela. Por quê? Ela não tem dívida, ela tem um ROI de 28%, não é empresa de commodity, ou seja, ela tem valor agregado nos produtos dela, cresce pra caramba e principalmente empresa grande de crescimento, ela tem que fazer isso muito bem. Aquisição boa, que foi um problema da Fleury, que também era uma empresa de crescimento. Quando eu me formei médico, eu falei assim: "Pô, esse projeto da Fleury é muito bom, os médicos se uniram para criar uma empresa de diagnóstico, nossa, que top". Aí eu falei: "Vou comprar também". Comprei errado na época, por quê? Não olhei margem, a empresa fazia aquisições ruins, então
fez R$ 10.000 de lucro. Tem a opção de pagar o dividendo, tem a opção de reinvestir na própria empresa. Ela pode pegar esse dinheiro e comprar outras empresas menorzinhas. Quando ela faz boas aquisições, é bom demais, que aumenta o ROI. Mas, quando ela faz aquisições ruins, é ruim pra gente, né? A gente poderia pegar esse dinheiro e investir em outras empresas. Então, eu sempre quero empresas que fazem boas aquisições. Quais são as empresas hoje que se enquadram em tudo isso que eu falei? VEG é uma empresa que se enquadra. Mas a WEG você acha que tá num preço bom? Caiu bastante, né, cara, com a queda do dólar, que a WEG exporta muito, a queda do dólar fez 60% da receita, ou seja, você tem proteção, né? Como se você estivesse dolarizando seu patrimônio, apesar de estar em reais. Então, na minha opinião, é uma boa empresa, inclusive com margem. Abaixo dos R$ 40 fica interessante. Valor intrínseco, mais ou menos o 40, 50, da última vez que eu calculei. A WEG parece o Neymar, né, cara? O mercado sempre espera mais dela, né? O Neymar foi lá, jogou, fez 2 gols, mas não, tinha que fazer 4, pô, é o Neymar. Eu costumo dizer que a VEG é a empresa americana listada na Bolsa Brasileira. É a mais diferente de todas. Talvez a melhor empresa brasileira. Com a melhor tecnologia. E eles exportam tecnologia através da WEG para vários países, inclusive países árabes, para, enfim, Estados Unidos. Que a WEG é fantástica, aliás, é lá da minha região, né? E aí, por conta de problema de margem, eu não aportei nela. Mas se chegar a 35, por exemplo, hoje, se eu não me engano, tá 36, 38. Mas se chegasse a 35, eu ia destinar um pouquinho de aporte. São uma das empresas de crescimento que gostaria de aportar. Outra empresa de crescimento que eu aportei bastante foi a própria BR Partners. A BR Partners é uma empresa de crescimento. Ela tem um payout muito alto, mas é porque o próprio nome dela já diz, né? BR Partners. Então ela tem um modelo de partnership. Os sócios e os gerentes, eles recebem por modelo de partnership. Então eles só recebem um salário maior se pagar dividendo. Então eles querem que... Olha a segurança que você tem, né? Quem tá lá só vai receber se pagar dividendo. Então você que é sócio, você também vai receber dividendo. Sim. E aí, a taxa que normalmente a gente vê muito explicitamente nos fundos imobiliários, por exemplo, taxa de administração 1%. A gente não vê isso nas empresas, né? Aí pensa que não tem taxa de administração, mas o custo de pessoal, de serviço e tudo isso é a taxa de administração da empresa. Em geral, 16, 8% da receita que a empresa gera. BR Parts é um destaque disso também, ela gasta pouco para poder pagar os seus gerentes, os administradores, porque eles recebem através de dividendo. Então, é uma baita empresa de crescimento, está crescendo aí 23%, batendo BTG. O pessoal fala que é o mini BTG, né? Eu mesmo falo que é o mini BTG. Ela tem um modelo de negócio que eu acredito muito, que é um braço bem pequenininho nela, que ela lançou no meio do ano passado, que é o modelo do Wealth Management, que é você colocar lá o seu dinheiro de grandes fortunas e ela recebe através de uma taxa 1% do rendimento. E cresceu assim assustadoramente. Um ano. O canal de aquisição dela é muito grande. A gente sabe que hoje um modelo de negócio que dá muito certo é consultorias de carteiras e tal. Imagina fazer isso para grandes fortunas. Você tem baixo custo e muita remuneração. Ela cresceu a receita de, se eu não me engano, 1 bilhão, foi 100 milhões para quase 1 bilhão. Então, olha para você. Não, desculpa. De 10 milhões para quase 500 milhões. Então, é muita coisa, né? Eu acredito que é um braço que vai crescer muito na BR Partners. Então, acredito na BR Partners como uma empresa de crescimento, apesar de pagar bons dividendos, tá? Outra empresa de crescimento que muita gente acha que não tá na hora de investir, mas que eu vejo muito potencial é a Klabin, cara. A Klabin, ela tem muitos pontos que só ela consegue. Então, eu não sei se vocês já leram um livro que chama Outsiders. Se não leu, leia esse livro, que é muito bom. São as ideias dos principais CEOs de grandes empresas. O que eles fazem para ser diferentes? O CEO da Klabin, o que ela faz para fazer a Klabin ser diferente? CEO da Vulcabras, o que ela faz para poder ela ser diferente? E aí, um dos grandes pontos é você conseguir criar um negócio que é líder de mercado. Ninguém consegue bater em você. Hoje, se eu for abrir, nós fizermos uma sociedade que quiser abrir uma empresa que exporta celulose, faz as mesmas coisas que a Klabin, a gente vai ser engolido por ela. Suzana Irani não é competidora de Klabin. Ela é líder de mercado. O que é líder de mercado? Só para você fazer as plantas da Klabin que ela tem dentro dela, para poder fazer o que ela faz, fazer o papel do lado, fazer o fluff, fazer o treino e tudo, você gasta muito mais dinheiro do que a Klabin custa hoje. Ela é líder de mercado, não faz sentido. Não faz sentido. Então, teoricamente, sendo líder de mercado, você protege muito o que você está produzindo. Segundo ponto, ela é uma empresa vertical. Ela produz desde a madeira, ela planta o pino lá, aí ela transforma o pino em celulose. Se a celulose for barata, vou olhar o preço da madeira. A madeira tá mais cara, vou vender madeira, não vou vender celulose. A celulose tá cara, vou vender celulose agora. A celulose não tá, vou fazer papel ondulado. Agora papel ondulado tá barato, vou fazer o fluff. E que é difícil ver esse papel no lado. Acho que é só ela que faz, se eu não me engano. Direto eu recebo assim, eu sempre falo, quando eu gravo de Klabin, eu falo assim, ó, quem recebeu uma caixa de Klabin, manda foto no Instagram e me marca. É um monte de fotos assim da Klabin. Então, é uma líder de mercado e
da última análise que eu fiz de Klabin, tá no canal, eu calculei a TIR implícita dela. O quanto que teoricamente ela poderia entregar ao preço de 3,50. É IPCA mais 16. Se ela entregar, tem muita coisa que vai acontecer agora em 2027. O EBITDA dela vai crescer em referência a 2025, 3 bi. É quase que 50% do EBITDA vai aumentar. Ninguém tá precificando isso, aparentemente. Ou então o pessoal tá precificando que depois do EBITDA subir, ela vai fazer um novo CAPEX. Que a Klabin é esse eterno CAPEX, né? E aí muita gente joga ela para baixo justamente por isso. Toda vez que ela vai virar uma empresa de dividendo, ela, pau, mais 10 bilhões de investimento. Vai virar de logo. Paguei toda a dívida, já tá funcionando, o ramp-up funcionou, tá dando muito fluxo de caixa, pau, mais 10 bi de CAPEX. Então isso joga ela para baixo. E isso abre oportunidade para quem tem bom senso e confia no projeto. Não é um tipo de empresa que, apesar de ser commodity, eu acredito que é um setor perene. Ninguém vai parar de usar fralda. Ela, inclusive, soltou um estudo, foi bem legal. Nas apresentações institucionais dela, ela solta assim, ela tem um gráfico lá de quantas pessoas estão precisando de fralda. E o envelhecimento populacional tá demandando demais fralda geriátrica. Então, Sim. assim, tá sempre aumentando a demanda desses produtos que ela tem, caixa de papelão, transição de plástico para papelão. Então, eu acredito que é uma empresa, assim, que tem um bom modelo de negócio. Só precisa de margem para poder entrar. E aí, 3,50, assim, é o preço top para poder entrar nesse momento, né? Porque tem R$4 é o meu preço teto. Mas tem Qual das? É Klabin 4? 4 é R$4. Ah. Preferencial é R$4. Se quer mexer com opções, né, ou precisa de mais liquidez, aí vai para Klabin 11. Aí tem que fazer o cálculo da defasagem lá. Mas R$4 para Klabin 4 tá ótimo. Só que hoje tem tanta oportunidade no mercado, as seguradoras, aquelas que eu falei, que essa margem de R$4 não é o suficiente. Então, desci para 3,50. Não é mau negócio comprar até 4, mas 3,50 seria o ideal. Então, TIR de IPCA mais 16. Como que você vai pro Tesouro Direto e investe em IPCA mais 7? Se você tem conhecimento, se você analisa a empresa e fala, pô, ela vai me dar uma TIR de IPCA mais 16, isento de imposto de renda, como que eu vou investir em IPCA mais 7? Por isso que o investidor, gestor de fundo de multimercado, gestor de fundo de ação, muitos investidores, inclusive muito grandes, só investem em ação. Por quê? Porque calcula a TIR e compara com a renda fixa. Então, lógico, tem perfil de investidor, mas a TIR de algumas empresas agora são esmagadoras, assim. Então, Olha, mas me chamou a atenção você falar da Fleury. A Fleury fez recentemente aquisições, né? Hermes Pardini. mudou bastante. Tava tendo algum acordo com a Reddor, se eu não me engano, né? Qual que é a sua visão da Fleury? Fleury mudou bastante. Que vem da área da saúde, inclusive. Boa. Modelo de negócio excelente. Investi em Fleury, por que que eu me dei mal? Porque o primeiro investimento. Fleury foi a segunda empresa que eu comprei. A primeira foi Banco Inter, comprei esticadão pé. Eu lembro que o PL tava de quase 100, cara. Era loucura, né? O Léo não sabia investir. A gente vai aprendendo. Fleury eu comprei, foi a segunda empresa que eu comprei. Foi mais ou menos em 2016, cara. 2017. 2015 eu entrei na faculdade, 2017 mais ou menos eu comprei Fleury. Modelo de negócio muito bom, cara. Só que realmente as aquisições eram ruins. 2021, 2022, teve o problema da pandemia, eu falei: "Pô, agora vai estourar a Fleury, né, pandemia e tal, meu Deus, todo mundo vai precisar". Dinheiro pra caramba. Nossa senhora, e as aquisições eram ruins. Então ela fazia uma aquisição e pagava, por exemplo, eh, pegava um crédito, comprava a 13% e o ROI do negócio ela pagava tão caro que a taxa de retorno era 8. Então passava um tempo, assim, consumindo o capital do acionista. Depois da incorporação com a Hermes Pardini, mudou. É outra empresa, né, não é a mesma coisa. E as aquisições deram uma melhorada, o retorno da empresa agora que ela já tá diminuindo, inclusive a alavancagem deu uma melhorada. Então é outra empresa, totalmente diferente. Gosto muito do modelo de negócio, é meio ruim eu falar que eu gosto do modelo, porque eu sou médico, né, mas enfim, eu acho que é uma coisa que nunca vai deixar de ser usado. Saúde, você não vê, na verdade você não faz conta para poder cuidar da sua saúde, né. Então, acredito que esse modelo de diagnóstico, das aquisições que ela tá fazendo, realmente vai dar uma pampada para cima. Por que que eu não investi em Fleury no momento? É o negócio da margem de segurança, né, a gente tá sempre olhando o custo de oportunidade, sempre olhando o custo de oportunidade. Isso às vezes pode confundir um pouco a galera. "Ah, mas toda hora eu tenho que ficar olhando o custo de oportunidade", não, é só se você quiser realmente aumentar em muito sua rentabilidade, pegar um alfa maior, você tem que ser um pouco mais perto, senão você vai no arroz com feijão que dá certo. A Fleury é uma empresa de crescimento boa, na minha opinião, mas eu vejo outras empresas com maior oportunidade no momento. Modelo de negócio é excelente. Acredito que inclusive ela vai engolir muita coisa ainda aqui no mercado, viu. Agora o modelo de aquisição dela tá bem bom. Olha, Raro, né, erraram e aprenderam. Isso que eu gosto, entende? É isso que eu gosto da empresa. Errou, não tem problema. Aprendeu, renova aí, agora os trilhos e tá tudo certo.